Amém. De pé, recebamos o homem de Deus. Tive o privilégio de conhecer lá nas Alagoas e pensei, quando é que vem? Mas eu não falei com vocês que o menino é forte? Deus deu vitória. Obrigado, meu pastor. Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Quero convidá-los ao texto bíblico que está no meu coração, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5. São 2 versículos que quero tomar por base para conciliar o tema tão bem sugestivo para a nossa geração. Romanos 5 é uma palavra muito conhecida, mas está no meu coração. Versículo 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem ou de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Amados, externo a minha gratidão ao nosso Deus pelo privilégio a mim cedido de participar do congresso da Umadicop, e pela primeira vez estar neste município. E quero agradecer ao pastor Joanim Moura, presidente desta igreja, sua muito digna esposa, a pastora Elisete, como também o pastor Itemar, com a sua muito digna esposa, Narione. E em nome deles, externo a minha gratidão a todo o corpo ministerial, a igreja. Que Deus os recompense pelo vosso feito. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Francis, com toda a coordenação, a juventude. Parabenizo-os por esta data. E muito obrigado por me dar o direito e a honra de fazer parte da vossa história. Agradeço a Deus pela vida dos amigos que aqui estão presentes. Gostaria de citar o nome de todos, mas os irmãos sabem que é inviável. Não quero estender do previsto que foi me outorgado. Mas eu quero citar o nome do pastor Geraldo, sua família, pastor Ronaldo, pastor Edson, para que no nome deles, externo a todos os demais pastores de regiões de adjacência, comitivas, muito obrigado pelas vossas orações. Queridos, como o texto, o tema, ele é provocativo, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre posicionamento. Quando nós analisamos a epígrafe, o contexto etimológico, o tema é uma provocação, um desafio. Quando nós não precisamos a ter detalhe, a palavra por si própria já está explícita no contexto do significativo, do significado. Mas quando Paulo ele escreve a epístola aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja, em sua maioria, gentia. Uma igreja que não tinha liberdade que nós temos. Olhe para mim. Eu devo ser mais importante do que uma garrafa de água, segurei. Quando Paulo escreve a epístola aos Romanos, ele está escrevendo a uma igreja, em sua maioria gentia, uma igreja, volto a dizer, que não tinha a liberdade que nós temos, mas uma igreja que congregava sob intensa perseguição, uma igreja
que muitos irmãos se congregavam subterrâneo, escondidas, e que nunca tiveram o privilégio de colocar um fardamento, de pegar um microfone sem fio e congregar, pisar em granitos. Mas o posicionamento da igreja em Roma, em frente aos desafios e ao pecado, chega aos ouvidos do apóstolo. Apóstolo aos gentios. Então os irmãos hão de convir que Paulo, no começo do primeiro capítulo, saúda os irmãos e mostra a alegria de saber da fé, da coragem e do amor daqueles irmãos. E o que mais o preocupa é que aquela alegria que eles estavam vivendo na graça era tamanha, que eles estavam sobrepujando o contexto dos judeus. Então é quando Paulo vai falar acerca desta carta, a soberania dos judeus e o privilégio dos gentios. Então Paulo, ele vai falar do Gênesis ao Apocalipse, da lei, do pecado e da graça. No capítulo 11 ele vai adverti-los, dizendo-lhes: cuidado, tomem uma posição, porque o fato de Deus ter endurecido os judeus, ou Israel, foi para vocês entrar. E se Deus não poupou nem Israel, que é considerado os ramos originais da oliveira, imagina vocês, que são os jambuzeiros. Então, quando nós, permita-me um pouco rápido para cumprir o previsto, quando nós analisamos o contexto, a epígrafe do texto que nós lemos fala da morte em Adão e da vida em Cristo. Os irmãos hão de convir que o livro do Gênesis, ele traz o princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A Bíblia diz que a terra estava debaixo de trevas. Subsequente, as águas prevaleciam. O Espírito pairava sobre a face das águas, acima das águas e das trevas. Então vem Deus e diz: haja luz, e houve. Então o capítulo 1, em toda a sua essência, mostra o agir de Deus na criação. Haja isso, haja isso, haja isso, haja isso, e viu Deus que era bom e descansou no sétimo dia. Então veja que a terra estava toda preparada. Mas geograficamente falando, em toda a criação não tinha um lugar, geograficamente falando, de adoração. E o propósito de Deus criar a terra foi receber tributos de adoração. Então o capítulo 2 diz que a terra, Deus viu que era bom, descansou, porém não havia chovido, uma relva regava a terra. Então vem Deus, usando o raciocínio lógico, humanamente falando, faz uma reunião com toda a beleza da terra. Aí o texto diz: façamos, plural, me dá a ideia de uma reunião, Pai, Filho, Espírito Santo. Então agora vão discutir, diante de toda a beleza da criação, o ápice,
algo que não viria do haja, mas algo que fosse feito conforme a semelhança dele. Então veja a coragem de Deus, o investimento de Deus. A Bíblia diz que a terra estava à beira do abismo antes de Deus dizer haja luz, e vivia nas trevas. Agora a terra sai das trevas. Aí quando Deus diz vamos fazer o homem, então como nós vamos fazê-lo? Com base no façamos. Aí o Espírito Santo diz, deixa comigo, Senhor, eu vou formá-lo. Porque o capítulo 33 de Jó, versículo 4 diz, o Espírito de Deus me formou. Então veja de onde ele vai formar. A Bíblia diz que nós somos feitos do pó. Ele nos tirou de um elemento tirado das trevas. E ele começa a formar. Quando ele forma, estamos prontos, mas não temos vida. Aí no façamos entra o diálogo. Senhor, já houve uma decepção. Os anjos foram criados da luz em Cristo Jesus e decepcionaram. Agora o ser humano foi formado do pó da terra, tirado das trevas. O Senhor vai dar direito de liberdade, de livre escolha a ele? Vou. E se ele falhar, eu vou colocar nele a minha misericórdia. E todo dia eu vou renová-la. E ela nunca vai ter fim. O investimento, ele vem, sopra na narina do homem e ele se torna alma viva. Ele recebe a essência de Deus. Aí Deus agora, no contexto terra, separa um período, como é bom te ver, e coloca algo chamado jardim. Ele cria um jardim. Em todo o planeta Terra agora tem um único lugar e um ser criado para adorá-lo. O único ser racional. O único ser com direito de escolha. Agora havia um relacionamento entre o céu e a terra. Agora a terra se contactava com os céus e os céus com a terra. O Criador descia, o homem o adorava. Gera uma intimidade, a ponto de Deus confiar-lhe tudo e dizer: todos os seres que eu disse já tem uma companheira, mas ele não tem, vou dar uma companheira a ele. Então era só lazer, era só festa. Aí vem Lúcifer e faz uma proposta que igualmente eu havia derrubado, que era o princípio de igualdade. Então agora ele lança a proposta. E Deus, como lhe deu o direito de livre escolha, não intervém e deixa o homem se posicionar. Então o ser humano se posiciona e dá ouvido a Lúcifer e quebra a única regra que Deus lhe deu. O limite: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer você morrerá. Essa morte não é física, é a separação espiritual. Então a Bíblia diz que quando ele se posiciona ao lado do pecado, do erro, desobediência, ele quebra a regra e comete um crime, um delito. Então quando Deus vem para ser adorado, o único lugar na terra que eu posso chamar de igreja, ou Éden, estava fechado. Aberto, mas estava sem crente.
O posicionamento dele foi errado e jogou-lo fora do jardim. Aí Deus questiona e ele confessa. Quando ele confessa, ele agora se tornou, no contexto que Paulo está falando aos romanos juridicamente, se torna um réu, confesso e convicto, sem direito à apelação. Aí aqui Paulo diz que o pecado entra, o pecado abunda, e pelo pecado vem a morte. Então Deus pune todas as partes envolvidas. Agora veja o que Deus faz. Pelo contexto bíblico, pelo contexto da santidade, a Bíblia diz que o pecado fez uma separação, criou uma barreira entre Deus e o homem, afastou o homem de Deus pelo seu próprio posicionamento. E a consequência do pecado era a morte. E Paulo diz que a morte foi passando de um para outro, porque todos pecaram. O pecado começa a dominar. O pecado vai reger o dia a dia do ser humano. O pecado, consequentemente, a morte e o inferno comanda. Porque veio a lei do pecado. E ela agora começou a guiar o ser humano. Aí Deus expulsa. Deus deveria desistir, ou o direito da santidade, da justiça divina, já dava a Deus toda a comprovação de desistir do ser humano. O pecado, a morte, o inferno já pediu a nossa extinção ali. Mas quando o pecado pediu a nossa extinção, aí Deus protela o julgamento, para não nos condenar à extinção. Tira todo o privilégio do ser humano. E o homem agora vai viver conforme o seu suor, conforme os seus erros. Capítulo 6 do Gênesis diz que o passado tempo gerou uma geração. Aí o pecado agora abunda mais. Porque o posicionamento da geração de Adão foi cruel. A Bíblia diz no capítulo 6 que agora, em vez de se posicionar para se restaurar, se posicionaram para degradar-se no pecado, a ponto que o pecado subiu o mau cheiro e cheirava mal as narinas de Deus. Aí o pecado, a morte e o inferno diz: está vendo? Está aqui as provas. Eu domino. Eles não têm como escapar. Aí Deus vem, desce, está escrito, vê. E as provas eram comprobatórias, contundentes. E diz: está certo. O posicionamento do ser humano é para destruição. Eu me arrependo de haver feito eles. Eu vou dar cabo, eu vou destruir, eu vou dar fim. Veja que está escrito. Deus disse: o meu espírito. Aquele espírito que no começo ligava o homem a Deus e Deus o homem. Deus disse: não vai habitar com ele. Eu tirarei dele o meu espírito e vou destruí-lo. Então naquela audiência, quando o pecado, a morte, o inferno disse: conseguimos. Veja que a epígrafe do capítulo 6 diz: degradação geral do gênero humano. Ou seja, todos foram envolvidos pelo pecado. O posicionamento de todos foi pelo pecado e ninguém merecia. Quando o inferno pensava que Deus ia desistir de nós, aí ele usa algo chamado graça. Graça é que favor que você não merece. É por amor, mas não é por merecimento. Não é pela obra. Aí Deus usa a graça e a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: vou preservar. Ele preserva 8 almas
a justiça vem, o dilúvio arrasa, e a terra é coberta de novo pelas águas, mas 8 almas sobrevivem, pela graça. Capítulo 6, 7, o dilúvio arrasa. Capítulo 8 do Gênesis, a Bíblia diz: depois de dias e meses, lembrou Deus de Noé, da sua família e dos animais, e os tira da arca. E olha a coragem do investir. Pergunta para qualquer ser humano se ele confiou uma empresa ou algo de valor a alguém, e essa alguém lhe trai, se ele tem coragem de devolver tudo do mesmo jeito de novo. Deus fez com a gente. Ele tira Noé da arca, sua família, e diz: eu vou fazer uma nova aliança. Eu vou dar outra oportunidade para vocês se posicionar diante de mim. E eu vou prometer a vocês que eu nunca mais vou desistir de vocês. Quando vocês verem chuva, vocês vão ver o sinal do arco-íris. E quando você vê o arco-íris cruzando o céu, vocês vão lembrar desta aliança e vão saber: Deus me lembrou que não vai desistir de mim e nem se esqueceu de mim. Ele pede uma única coisa à geração de Noé: encham a terra. Capítulo 11 do Gênesis, a geração de Noé se corrompe e se posiciona ao lado do pecado, desobedecendo, quebrando o princípio de Deus e dizendo: não importa obedecê-lo, vamos nos tornar famosos, importantes, e o mundo vai ouvir falar de nós. Aí Deus vem e vê a soberba do coração. O Espírito Santo vem, confunde aquela geração, espalha-os. Veja que o posicionamento do homem levou aos idiomas. Hoje o mundo fala vários idiomas, dialetos, por conta deste posicionamento na geração de Noé. Eles são espalhados, confusos, um falava um idioma, o outro. E a história mostra, do capítulo 11 para o capítulo 12, há uma sucessão de anos. E nessa sucessão de anos, o ser humano se posicionou ao lado do pecado. Continuou pecando e o pecado abundando. O pecado abundava, o pecado mandava, a morte vinha e os apodrecia. Aí vem o capítulo 12. Aí Deus, no seu amor, do meio desta geração pecadora, Ele diz: eu vou levantar um projeto coletivo para resgatá-los. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. No versículo 3 ele diz: eu te abençoarei, eu abençoarei a quem te abençoar, amaldiçoarei a quem te amaldiçoar, e por meio de ti eu abençoarei todas as famílias da terra, ou todo o povo. Então agora Deus cria um projeto espiritual, diferente de todos. Israel agora era o projeto de resgate de Deus. Resgatar todos que o pecado comandava por meio de Israel. Veja que foi por meio de Israel que desde o dilúvio o Éden foi fechado, a água arrasou. Até aqui não havia mais geograficamente um lugar de relacionamento com Deus na terra, porque o ser humano se posicionou em 2 pensamentos. Aí agora Deus traz Israel, gera por meio de Isaac e Jacó, e tira Israel do Egito. Capítulo 24 do Êxodo, o que é que ele faz? Ele vai fazer uma nova aliança, porque agora ele tinha um povo seu, gerado, escolhido para ser santo. Quando ele propõe a aliança, Israel disse: a gente vai cumprir tudo. Posicionou correto, a gente vai cumprir tudo que o Senhor nos dizer.
Aí vem o capítulo 5 do Êxodo. Como Israel fechou a aliança, se posicionou corretamente, aí Deus chama Moisés e diz: agora eu vou preparar de novo na terra um lugar para eu descer. E descer só para Israel. Aí vem o tabernáculo. Olhe que quem deu todas as medidas foi Deus. Até os grampos, até os pregos, até os alfinetes, até o pano, Deus deu a cor, deu a medida. Escolheu só um homem, separou sacerdotes, formação do tabernáculo, sacrifício queimado, holocausto, lavatório, entra no santo, lugar santo, candelabro, mesa dos pães, altar do incenso, véu. Mesmo com a nova aliança com Israel, eles não estavam prontos para romper o véu, porque o pecado permeava. Ele dependia de comportamento. Aí Deus dá as medidas de como se aproximar. Precisava ter santidade, e a santidade era representada pelo incenso. Estoraque, ônica, gálbano e incenso puro. É aqui, Helder e Jefferson, que eu acho lindo. Jovens como vocês, divididos em grupos, não podia faltar resina. Partiam para uma região deserta da Ásia, para colher resina de uma árvore chamada estoraque. Outro grupo de jovens ia para outra banda pegar gálbano, e outros iam mergulhar nas profundezas do lago para pegar ônica, que era uma resina de um crustáceo como se fosse um caranguejo, e outros em busca do incenso. Juntavam como Deus pediu, de uma medida só. A resina vinha, o holocausto era feito. O sacerdote entrava no santo. Um auxiliar pegava as brasas do altar, que não podia se apagar, era de manhã e à tarde, botava no altar do incenso. O outro pegava o incensário com todas essas essências e colocava dentro da essência e entregava o sumo sacerdote. Quando aquele sacerdote, o sumo sacerdote, pegava o incensário, tudo isso para a glória descer. Ele colocava, Edson, no altar do incenso. E a brasa pegando, ia esquentando o incensário e a resina ia se derretendo. Quando a resina ia se derretendo, com o que Deus disse, com o que ele pediu, o cheiro do perfume subia. Porque o holocausto matava muito boi, tinha muito sangue, virava carniça. Mas segundo a revista espanhola Della Cole, que é uma revista escatológica, os seus arqueólogos dizem que esse perfume tinha um cheiro tão impregnante, uma fixação tão grande, que a cerca de 3 quilômetros, aonde o vento levava, aonde ele chegava, todo tipo de inseto morria e a carniça desaparecia. Aí quando aquele incenso ia se derretendo, a fumaça ia cobrindo. Envolvia o santo dos santos. Aí vivia o lugar santo. Envolvia o sacerdote. Aí Deus respirava lá de cima. Vou descer, vou descer. O véu se abria, o sumo sacerdote entrava e a glória descia, porque o povo se posicionou. Deus dá uma lei a Moisés, baseada para que a lei de Moisés ajudasse, suprisse Israel a vencer a lei do pecado e da morte. Mas o tempo passa. E a lei de Moisés, Paulo disse que ela adoeceu. E não foi suficiente para guardar Israel da lei do pecado. O pecado vem e domina Israel. Quando o pecado domina Israel, Israel se divide. E quando Israel se divide, é aqui que Deus começa a usar os trabalhadores, chamado Elias e outros.
Veja aqui, o tema que vocês escolheram é um desafio. Eles não estavam adorando mais a Deus. O único lugar na terra de Deus ser adorado foi contaminado pelo pecado. Aí Elias provoca Israel Norte, dizendo: até quando vocês não vão reconhecer quem é Deus? Até quando vocês vão ficar divididos em dois pensamentos? Vocês têm que tomar uma decisão e saber que Deus é Deus e Baal é Baal. Escolheram Baal. Aí o sul, Judá, também se eleva e se posiciona ao lado do pecado. Aí Deus levanta Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Eu acho incrível o que Deus diz a Isaías no capítulo 1. Deus diz a Isaías: o animal que eu criei pelo Aja, o animal irracional. Veja que ele diz: o jumento, o boi. Você quer ofender uma pessoa, chame ele de jumento. Você quer ver alguém bravo, chame ele de boi. Veja que Deus diz que essas duas espécies de animais têm mais sensibilidade, têm mais decisão do que o próprio povo dele. O boi conhece o seu dono, não perdeu o senso. O jumento, a manjedoura que que ele come. Mas o meu povo não me conhece. O meu povo não me entende. Deus insiste. Deus persiste. Mas Israel não volta mais. O único projeto que Deus escolheu para nos resgatar, o pecado dominou. Se posicionaram longe de Deus. Deus o leva para o castigo. E pela bondade traz eles de volta, mas não são mais os mesmos. Você pode fazer um comparativo do tema para os últimos profetas do Velho Testamento. A reclamação era a mesma. Posicionamento errado. Ofertas imundas. Considerava mais o governador do que o próprio Deus que os escolheu. O pecado abundou. E o pecado venceu a todos. Aí Deus disse: eu vou me calar. Eu não vou mais descer. Eu não vou mais mandar profeta. Eu não vou falar mais com eles. Eu não vou dar mais sonhos. Aí vem o silêncio. Quando o projeto Israel se posiciona ao lado do pecado, aí o pecado e a morte e o inferno chega. E diz: acabou. Eles escolheram a mim. Então o Senhor tem que condená-los à morte eterna, porque o inferno já foi condenado quando errou o mesmo erro deles. Os anjos que se posicionaram ao lado de Lúcifer foram condenados sem apelação, sem recurso à condenação e ao fogo eterno. Eles cometeram o mesmo erro, então tem que ser condenado. Aí Deus disse: tem razão. Aí João capítulo 4 no Apocalipse, ele faz menção, quero eu acreditar. Veja que é esse período, eu quero acreditar, pelo contexto. Ele diz que foi arrebatado e viu uma porta aberta no céu e a voz: sobe. Ele subiu. E quando ele subiu, aquela voz falou com ele, e o que é que ele vê? Um trono. E o trono estava armado. A glória do que estava sentado no trono era tão grande, mas o que chamou a atenção dele foi a comprovação da nossa condenação. Porque ele disse que na mão direita do que estava sentado no trono tinha uma escrita selada com 7 selos. Uma escrita tão terrível que era escrita por dentro e por fora.
E naquela audiência que tinha tudo para Deus desistir de nós. Ei. Veja que ele diz que houve uma ordem, uma procura. Quem é advogado aqui? Eu não sou. Me permita até a vossa cremência se eu estou errado no contexto. Houve uma procura, gente. Se alguém queria assumir, se posicionar ao nosso favor. Porque João disse que veio um anjo com a voz grande, contextualizando, dizendo, o juiz dizia, procurem, busquem no céu, busquem na terra, e debaixo da terra alguém que assuma a causa deles, que pague a condenação deles, que se posicione ao lado deles. Os anjos procuraram no céu, na terra, debaixo da terra, e João disse que eles vieram, ninguém, Senhor, ninguém foi achado digno de tomar um livro, de quebrar os selos, nem sequer de olhar para ele. Ninguém quis assumir a condenação. E Paulo escreve aos Efésios dizendo que nós já estávamos condenados, sem Deus, sem paz, sem aliança com Israel, vivendo no mundo debaixo do pecado pelas nossas concupiscências. A morte e o inferno, o pecado vibrou. Porque Paulo diz que pela desobediência, o posicionamento de um homem, o pecado abundou. E a morte veio e apodreceu a todos. E ninguém foi achado digno. Eu vou recapitular o contexto para você entender melhor. Veja que Paulo começa por Adão. Ele diz que Adão se posicionou errado. E o pecado entrou, e agora ele vai ser dominado pelo pecado, e a consequência do pecado é a morte. Então Adão veio, pecou, a morte matou com o pecado, e ele foi apodrecido debaixo da terra. A Bíblia diz que Adão gerou a Sete, uma esperança. Sete pecou, e a morte o apodreceu. Sete gerou a Enos. Deus acreditou em Enos. Veja que está escrito, nos dias de Enos voltou a ter culto. Nos dias de Enos voltaram a invocar o nome de Deus. Mas o pecado veio, pegou Eno, a morte matou e o apodreceu debaixo da terra. A Bíblia diz que Enos gerou a Cainã, Cainã, Malalael, Malalael a Jared, Jared gerou Enoque, Enoque viveu com Deus, se posicionou certo, não viu a morte e foi arrebatado. Antes de ser arrebatado, gerou a Metusalém. Metusalém viveu 969 anos, mas o pecado pegou e a morte o apodreceu. Metusalém gerou a Lameque, Lameque gerou a Noé, Noé gerou Sem, Caim e a Jafé. Aí vem a conclusão do pecado. Todos pecaram e só Noé e os seus filhos foram salvos pela graça, mas o resto o pecado levou e a morte o apodreceram. A Bíblia diz que depois do dilúvio Deus não desiste, gente. A Bíblia diz que agora ele escolhe Sem, ou seja, os semitas. Por quê? Porque Deus queria vencer o pecado através do homem. A Bíblia diz que o pecado venceu a Sem, mas Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou a Elar, Elar gerou a Eber, Eber gerou a Reu, Reu gerou a Peleg, Peleg gerou a Serug, Serug gerou a Naó, Naó gerou a Terá e Terá a Abraão. Aí Deus disse, agora vai, eu vou escolher ele. Aí veja o que a Bíblia diz, Abraão é meu amigo, é paz da fé, mas o pecado pegou ele e a morte apodreceu. Mas a Bíblia diz que Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. O pecado venceu, dominou e a morte apodreceu. Jacó gera 12 filhos, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Dan, Asser, Naftali, Gade, José e a Benjamim. O pecado pega um por um e a morte o apodrece. Aí Deus pega Judá. A Bíblia diz que Judá gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Aram, Aram Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Aí Deus diz, achei, agora eu achei um segundo o meu coração, agora vai. O pecado vence Davi e o apodrece.
Davi gera Salomão, Salomão a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá, Josafá gera Jorão, Jorão gera Uzia, Uzia gera Jotão, Jotão gera Acais, Acais a Ezequias. A Bíblia diz que Ezequias gera Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia e Josia a Jeconia. O pecado vence um por um, a morte vem, apodrece e Israel vai para o cativeiro. Agora o pecado abunda, o pecado abunda. Aí diz Mateus, passaram 70 anos, mas Deus não desistiu. Ele diz, depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde é Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, e Azó a Zadok, Zadok gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã a Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria. E até aqui ninguém foi achado digno, mas no ventre de Maria a graça vem. Ninguém foi achado digno. Eu vou, Pai. Mas eles já estão condenados. Eu vou pagar a culpa deles, Pai. Mas você é Deus. Você é cheio de glória. Olha que amor, gente. Quem faria isso? Porque para ele pagar, ele tinha que se tornar um de nós. Pergunta a um governador que ele quer abrir mão do cargo por causa de um criminoso e entrega para defender um criminoso. Agora ele era Deus glorioso. Ele disse, eu estou disposto a abrir mão da minha glória. Eu vou me despir da minha glória, Pai, mas eu vou buscá-los. Eu vou dar norte a ele, para ele se posicionar agora de mais uma vez, Pai. Mas é humilhante, não importa, Pai, eu vou me humilhar. Aí Paulo diz aos Filipenses que ele não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou, tomou a forma de servo e desceu. Agora, como nós, sujeito às mesmas paixões, para o pecado e a morte, era mais um, na sequência que eu falei. Veja que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Ele veio para restaurar os ramos da oliveira. Ele veio para restaurar o projeto espiritual Israel. Mas João disse que os seus o rejeitaram, não receberam. Os ramos da oliveira verdadeira se quebraram, porque o pecado abundava. Aí Paulo diz que Deus endureceu o coração de Israel para um objetivo: fazer o que parecia impossível, que a morte e o inferno não esperavam. Colocar o zambujeiro no lugar do ramo da oliveira. Até aqui só Israel podia adorar. Até aqui o preto não adorava, o gentil não entrava no templo. Até aqui, mas agora ele veio para posicionar ao nosso lado. Aí Deus disse: eu vou colocar os gentios. Mas para o gentil entrar, o pecado e a morte tem que ser abolido. Israel rejeita-o. Pega os dois princípios legais da lei de Moisés e da lei vigente de Roma. Veja que a primeira lei que Israel usa, os religiosos, era danosa. Porque Deuteronômio 21, 22 e 23 está na lei. Deus disse: qualquer um de vocês, ou quando um de vocês, ou dentre vocês, cometer pecado e for crucificado,
ele tem que ser tirado da cruz no primeiro dia. Por qual motivo? Maldito é ele de Deus. Então, quando um judeu era crucificado, a primeira imagem é pecador, é maldito. Porque a religião era a boca de Deus. Então pegaram, Helder, pegaram o pastor Itemar, pegaram a lei e disseram, vamos crucificá-lo. Porque crucificando, toda a história, todo mundo vai saber que ele é pecador. Igual os outros que passaram. Pegaram a lei de Roma e o tornaram o pior dos criminosos. A ponto que nem a família foi tirar o corpo da cruz por conta da vergonha, era vexatório. Pegaram ele, 33 anos, tentado como eu e você, mas se posicionou. Não cedo. O inferno disse, toma, me adora, que eu te dou toda a glória do mundo. Ele resistiu e disse, está escrito, só o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Vai ser dilacerado. Rasgam-lhe o corpo. Veja que do pé ao couro cabeludo corria sangue. Os chicotes rasgaram o tecido do seu corpo. E Isaías diz que ele não reclamava, não abria sua boca. Porque o castigo que não ia dar direito a se posicionar, até voz de liberdade, estava sobre ele. E era pelas suas pisaduras. Enquanto ele estava sendo chicoteado, havia esperança, porque ele fazia e fez milagres. Coloca-o na cruz. Enquanto ele estava pendurado na cruz, ainda havia esperança, porque ele poderia descer. Só era ele querer. Mas para piorar, 3 horas da tarde ele morre. Como qualquer um desde Adão até aqui. A morte vai e o domina. Ele se entrega. Os discípulos se desesperam e voltam uma velha vida. Acabou. Pensávamos que era ele. Para piorar, o corpo é tirado da cruz pela mão de homens. E quando ele desce da cruz, para a história, para a humanidade, para a religião, pecador, porque o corpo foi tirado naquele dia, é maldito, e empurra-o no sepulcro. Para piorar, Nero dá ordem para lacrar a tampa do túmulo e colocar proteção imperial. Ninguém toca. Agora ele está jogado no túmulo. Agora o pecado diz, eu venci. O último recurso. Eles agora nem direito a habeas corpus vão ter. Venci mais um. E este era o último recurso. Quando nós olhamos a anatomia, um pensamento meu, ou a biologia, com base no contexto, pelo estrago que o corpo dele sofreu na cruz, no quartel, pelo chicote, pelos espinhos, pelo grampo, no máximo 9 horas era o suficiente para o corpo dele apodrecer. Porque o pecado vem, o salário do pecado é a morte, e quando a morte vem, a decomposição entra. Colocaram ele no sepulcro e a morte entra. Vou sentir o cheiro da carniça, parafraseando. Dá 9 horas e o corpo não fede. 24 horas e o corpo não fede, nem o sangue coágulo. 48 horas, o corpo não fede.
vai dar 60 horas e o corpo não fede. Aí a morte chama a decomposição e diz: decomposição, o que é que está acontecendo? Vai chegar 72 horas e eu não sinto o cheiro de carniça como eu fico com todos eles. Aí a decomposição diz: não é comigo não, eu só posso entrar se tiver pecado. Chama o pecado e ele vai lhe esclarecer. Aí a morte chama o pecado, pecado, vai entrar o terceiro dia e ele não fede. O que é que houve? O pecado diz: em tudo eu tentei, mas em nada ele cedeu. Ele é santo, ele é limpo, ele é puro, ele é puro, ele é puro, ele é puro. Quem está sentindo o que eu estou sentindo aqui, deixa eu ver o barulho de glória. Ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Aí Paulo diz: pela desobediência de um só homem o pecado entrou, mas pela obediência, o posicionamento de um homem só, todos vão ser justos. Aonde o pecado abundou, aonde o pecado mandava, superabundou a graça, a graça, a graça superabundou. Hey, guys. A play show. A play show for break a show out. A light show for pre-call. A remote show out. Glória está invadindo esta casa. A unção do Espírito Santo está renovando vidas aqui. E eu ministro renovo, eu ministro variedade de língua, eu ministro milagre. Agora, recebe, agora. Volta aos céus. Sintetizando, eu acho lindo. Volta ao céu e já volta como herói. Aí João ainda estava chorando. Aí quando ele diz que um anjo vem gritando: João, precisa chorar mais não. O que é que houve? Ele diz que quando levanta a cabeça, o anjo diz: eis o leão da tribo de Judá. Ele venceu, ele é digno de tomar o livro, ele é digno de quebrar o selo, ele é digno de ler o livro. Aí João diz que ele vai, pega a sentença, pega a escritura. Quando ele pega, era a nossa liberdade, direito de se posicionar, livre-arbítrio de novo de volta. Ele pega, aí os 4 seres viventes e os 24 anciões, pela primeira vez, prostra diante de outro ser e começa a dizer: digno tu és de tomar o livro, de desatar o selo e de ler, porque tu foi morto, mas está vivo, e com teu sangue, com teu sangue, com teu sangue, comprasse o preto, comprasse o gordo, comprasse o mago, povo, tribo, língua, raça e nação, e os fizesse sacerdote. Ou seja, agora vai ter adoração direta, agora vai ter adoração direta, agora vai ter de novo. Ei, eu estou com vontade de ser arrebatado aqui agora. Eu não vim pregar chave de carro, eu não vim pregar chave de casa nova, eu não vim pregar casamento, eu vim pregar posicionamento. Tome uma posição, agora você é livre para adorar de novo, de novo, de novo, de novo.
senta à direita do Pai e diz: Pai, antes de eu vir, eu prometi algo a eles. Lembra do capítulo 6 do Gênesis? Que o Espírito foi tirado. E em todo o Velho Testamento, o Espírito Santo não veio mais. Vinha especificamente e voltava. O pecado criou uma barreira, mas a graça abriu de novo. O pecado colocou o véu, mas a graça rasgou-lo de cima para baixo. A graça, o pecado nos tornou pecadores, mas a graça nos tornou livres. Pai, eu disse que ia te pedir para derramar o teu Espírito sobre eles, e agora é para sempre, Pai. Olha que coisa linda. Todos do Velho Testamento, esse Israel que está no tema, adorava em tenda de lona. Depois vai para o templo. Aí agora Israel é endurecido porque se posicionou errado. Mas a igreja, a porta do inferno não vai prevalecer. Aí Paulo diz: não sabeis vós que Deus não habita em templo feito por mão de homens? Isso é para os gentios. Não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vocês e o vosso corpo é sagrado? Ou seja, olha para quem está ao teu lado e diga agora: o templo sou eu. Agora a glória está aqui dentro. A glória, diga agora, o pecado e o inferno tem que bater continência, porque maior é o que está aqui do que o que está lá. Então você é livre. Aí Paulo diz aos Romanos, na sequência da carta, capítulo 8, só para provocar, repete comigo para quem está ao teu lado, o que Paulo escreveu. Diga assim: portanto, mas convida, portanto, agora, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Eu sou livre, vou adorar. Eu estou dizendo, vou dizer algo para a mocidade. Vou dizer algo como testemunho, não como vanglória. Hoje eu prego nos maiores congressos. Todo mês eu viajo para fora do Brasil a convite para pregar o Evangelho. É média de 30, 40 mil pessoas. Mas eu recebo ligações de alguém importante que diz: Bento, tu chegou no topo, então tu não aceita mais convite de ir com igreja pequena, não. Está aí perdendo tempo. Na altura que tu está, na conjuntura atual, a nova geração não quer saber mais de Bíblia, não. Quer saber de coach, quer saber de tirar o pé do chão, quer saber de receba a chave, receba. Para receber tem que se posicionar. Pergunta para quem está ao teu lado: você ainda vai ficar cocheando entre céu e inferno, entre dois pensamentos? Você é livre. Aí dizem: para, Bento, precisa gritar mais não, precisa falar línguas estranhas mais não, tu já topou no limite. Tu é considerado prega nas convenções gerais todo ano, na convenção do teu estado. Então agora, Bento, é só saber levar o povo. Vai para lá, rapaz.
Eu tomei uma posição. Enquanto eu estiver vivo, essa chama não pode apagar. Enquanto eu estiver vivo, eu estou ter consciência que o pecado já foi vencido. Eu fui chamado para ser adorador. Então deixa eu adorar, deixa eu adorar. Fique de pé, por favor. Eu estou batendo muito nisso. Século 21, pastor Geraldo. Tenho pregado em muitos congressos que não parece mais que congresso pentecostais. Você tem que passar o dia e a noite orando para Jesus virar, como diz a linguagem moderna. E tem muitos lugares que já coloca bilhete, não pode falar línguas estranhas, porque o povo está sensível por conta da pandemia. Tem que falar devagar, não pode dar pulo no nosso altar. Mas graças a Deus, que no dia 16 de outubro de 2022, eu vim para Conselheiro Pena. Eu estou na Assembleia de Deus de Conselheiro Pena. Eu estou no meio da Umadecop. Eu estou no meio dos pentecostais. E eu quero acreditar que aqui ainda pode falar línguas estranhas. Aqui eu quero acreditar que ainda tem crente pentecostal. Deixa eu ver o barulho de conselheiro. Deixa eu ver o barulho dos pentecostais. Deixa eu ouvir. Ai, adora! Me faz um favor. Me faz um favor, se você quiser. Se tem uma pessoa do mesmo sexo perto de você, vira para ela aí. A não ser que seja íntima. Me ajuda aqui, Francis, por favor. Vira para ela assim como eu estou com o Francis. Pastor Francis. Olha para mim não, com todo respeito, pastor Johnny. Olha nos olhos e no rosto dele. E diga, não quero nem saber como você chegou no congresso. Quero saber como vai terminar. Diga, vou terminar o congresso tomando uma posição. Vou sair pegando fogo daqui. Vou sair voando faísca. Me faz um favor, diz a ele. Se depois de hoje tu encontrar um besta por aí que pensou que eu estava frio, que eu não ia tomar uma posição, dá um recado a ele. Vai ter que me engolir, vai ter que me encarar, que eu vou sair pegando fogo. Abraça ele, abraça ela, abraça ele. Oh, Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, 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 galeria, igreja. Vai, Santo vai, Espírito vai, desce vai. como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia. Adora, Incendeia, adora. incendeia, Batiza a nova incendeia, geração. Batiza a nova geração. Batiza a nova geração. Batiza. Incendeia, 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 incendeia. E vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo. Vem, levanta a mão, diga vem, vem. E vem como labareda de fogo, vem como vem, vem, vem. E vem como labareda de fogo. E por Santo
Espírito desce. Santo Espírito desce como fogo. Ei, Santo Espírito, incendeia. Santo, 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 Santo Espírito, e cantará a basura. Vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós. Vem, 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 e pousa sobre cada. Vem com teu fogo, e vem com teu fogo, reacende a chama. Aqui estamos, Senhor. Vem, e vem com teu fogo, reacende a chama. Só a igreja canta, vem como labareda, e vem. Aumenta o nível da tua adoração. Vem, 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 vem. Espírito, Espírito, que desce como, tá descendo na uma decope hoje. Vem como em pente. Vem, 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 e enche, e enche, e enche, e enche. Espírito, sopra, 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 que desce com. Tá descendo o som. Tá descendo o som. Ei! Tá descendo o som. Tá descendo o som. Tá descendo o som. Tá descendo. Cheio, seja cheio. Seja cheio. Espírito, Espírito, que desce com. Vem como em Pentecoste, vem e enche-me. Aleluias, aleluias, ainda de pé, adorando ao Senhor. Aleluias, você que Deus falou o seu coração, que você entendeu que a hora de retornar para Cristo é agora. Eu te convido a vir aqui à frente, vem aqui à frente. Aleluia, você que quer entregar a sua vida para Jesus e que quer retornar para os caminhos do Senhor, cadê você? A hora é agora, onde você está? Vem aqui à frente, nós queremos orar, precisamos orar por você essa noite. Deus falou com você que não desiste de você e que está te dando uma oportunidade. Vem aqui, vem aqui. Aleluia, queremos orar por você agora. Onde está a primeira vida para Jesus? Onde está a primeira vida para Jesus? Se tem alguém aí do seu lado que não veio para Cristo ainda, que quer vir, traga ele aqui. Oh glória, tem vida chegando para Cristo aqui. O Jefferson está entregando a vida para Jesus. Aleluias, glória a Jesus. Manuela está fazendo um concerto com Deus. Como que é o nome do senhor? Jorge. Rodrigo está entregando a vida para Jesus. O Wittenberg está retornando para Jesus. Já tem 4. Você pode adorar. Oh glórias. Aleluias. Você não pode voltar para casa
sem levar a restauração de Deus para o teu lar. Mais uma vida para Cristo aqui, ó. 5 almas para Jesus. Adore ao Senhor que está tendo festa no céu. 6 almas para Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Oh glórias, oh glórias. Cadê a 7ª alma para Cristo? Está chegando aqui a 7ª alma para Cristo. Vai adorando a Deus, que Deus está quebrando as cadeias. Cadeia não vai impedir a alma de aceitar Jesus essa noite. Deus está quebrando. A 8ª alma para Cristo acabou de chegar. Aleluias, oh glórias. Aleluia, já tem 8 almas para Cristo. Oh meu Deus, meu irmão, está uma glória tão grande aqui em cima. Aqui a 10ª alma. Aleluia, a 9ª alma acabou de chegar aqui. Cadê a 10ª? Aleluia, você não vai embora para casa sem fazer um concerto não. Pastor Genival pregou aqui, ó. Jesus não desiste de você não. Você pode ter se lambuzado lá fora. Ele está dizendo, Raquel, eu te aceito. Deixa quem quiser falar o que quiser. Ele está dizendo, eu estou com os braços abertos. Eu te aceito. Oh glórias. Cadê a 11ª alma para Cristo? Vai orando que tem mais gente aqui. O Senhor está com a rede no meio dessa igreja. Oh. Cadê a 11ª alma para Cristo? Onde está? Oh, cadê na galeria? Preste atenção, não perde a sua oportunidade. Deus reservou o encerramento deste congresso para dizer para você, olha, eu não desisto não. Oh glórias, a palavra foi pregada. Aleluias. Aí tem gente, pastor Janinho, preste atenção, para só um minutinho. Tem gente aqui na galeria, tem gente aqui embaixo, pensando assim, eu não vou porque eu não estou preparado. E quem te falou que você tem que estar preparado para vir? O Senhor está dizendo para você essa noite, vem que eu vou te preparar. Aleluias. Cadê a 11ª vida para Jesus? Não importa com quem está do seu lado, com quem vai te olhar de canto de olho, Ele já te olhou com o olhar do céu. Olha a 11ª aqui, ó. Oh glórias. Não, Fábio, prepara ali a caderneta, a caneta, para nós pegarmos o nome, telefone, endereço de todos. Ninguém pode sair sem passar essas informações, porque nós queremos te dar uma assistência após o congresso. Cadê a 12ª alma para Cristo essa noite? Onde está a 12ª alma? Aleluias. Tem mais gente aqui, irmãos. Tem mais gente aqui. A hora é agora, não é depois não, a hora é agora. A hora é agora. Vem, cadê você? Receba o abraço de Cristo. Jesus está te esperando aqui para te abraçar. Dai a súria macala sério. Ó a 12ª alma chegando ali, ó. O consolo do Espírito de Deus está nesta casa. Aleluias, olha a 12ª alma chegando. Aleluias, é os 2? É os 2? Então chegou 2, e a 13ª também. Oh glórias, aleluias. Dá um abraço nele, Jonas, ele trabalha com você. Aramaia séria calahaya súria. Cadê a 14ª? Meu Deus, tem gente aqui, pastor, que já estava sentenciado para a morte. Pastor Magno Vitor pregou aqui sexta-feira e liberou uma palavra profética e disse, ó, Deus está dando 3 dias para pessoas aqui se arrependerem e voltar para os caminhos do Senhor, senão eu mato. Porque Deus deu tempo para aquele padeiro que estava na prisão com José se arrepender. Porque José falou, daqui 3 dias Faraó vai te enforcar, mas se ele se dobra, pede perdão e se humilha, as coisas mudavam. Meu Deus, hoje é o seu dia. Cadê a 15ª alma para Jesus? Cadê a 15ª alma para Jesus? É agora. É agora, cadê você? Venha. Deus está tocando no seu coração, venha. Aleluia, o Espírito de Deus já desprendeu o seu coração. Porque é Ele que te convenceu aí, agora você vem.
Depois que Ele desprende, te convence, Ele te deixa livre para vir. Aleluias. Cadê a 15ª alma? Nós queremos orar por você. Cadê a 15ª alma? Nós queremos orar por você. Oramaia Surya Rai. Cadê aí da galeria, 15ª alma? Hoje é o dia da sua mudança. Hoje é o dia da sua transformação. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua bênção. Hoje é o dia do seu milagre. Meu Deus, eu me lembro quando eu estava lá no mundão, todo doido, vivendo uma vida dissoluta no pecado. Eu já tinha ouvido falar de Jesus, pastor Joani, em algum dado momento da minha vida. Aí um dia, preste atenção, eu olhei para o céu, doido neste mundo, no pecado, e falei com Deus assim, sem nunca ter tido um compromisso com Deus: Deus, um dia eu quero te servir de verdade. Aleluia. Quando eu falei isso, eu não sabia o que era a presença de Deus. Eu estava no mundão, eu senti um arrepio que queimou lá dentro do meu interior, da planta dos pés ao alto da cabeça, uma paz e uma alegria que me inundou, e ficou uns 3 segundos e foi embora. Ah, meu Deus, aleluias. Eu só fui sentir isso de novo o dia que eu entrei lá na igreja do Benevides, levantei as minhas mãos e aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Aí eu senti aquela presença de novo, falei: o que eu tinha sentido lá atrás era Deus. Aleluias, aleluia. É essa presença que quer inundar a sua vida essa noite. Você não pode ir embora sem ela. Aleluias. Cadê a 15ª? Nós já vamos orar. Cadê a 15ª? Nós já vamos orar. Oh, aleluias. Aleluia. Se ela está aí do seu lado, dê um auxílio. Talvez a pessoa fique constrangida de vir diante da multidão sozinha. Dê um auxílio. Aleluia. Cadê a 15ª alma? Nós queremos orar por você. Louvado seja Deus. Oh, glórias. Cadê a 15ª alma? Nós queremos orar por você agora. Você sabe que Deus está falando com você. Tem gente ali, pastor, que quer vir, mas está pensando, Deus está te chamando agora. Aleluia. Cadê a 15ª alma? Nós queremos orar por você agora. Não perca essa oportunidade de ouro que o Senhor está dizendo. Esteja você na galeria, esteja você aqui dentro da nave, venha que nós vamos orar por você. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Venha a 15ª alma, nós queremos orar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor está te esperando aqui com os braços abertos. O Senhor está dizendo para você: eu não desisti de você. Oh, glórias. Cadê a 15ª alma? Nós queremos orar por você essa noite. Louvado seja Deus. Eu não posso insistir mais por conta do horário. O nosso pastor vai orar. O pastor presidente vai orar, apresentando estas pessoas ao Senhor. Aleluias. Aleluia. Preste atenção aqui. A partir de hoje a história de vocês nunca mais serão a mesma. Lembre-se que vocês estão se posicionando diante do altar de Deus. Aleluia. As tentações vão vir, o diabo vai tentar, mas você vai dizer: eu não vou, porque eu estou posicionado diante do meu Deus. Olha a 15ª alma chegando ali, ó. Orabacaia Surya Rai. Aleluia. Você pode glorificar o nome de Jesus? Oh, aleluias. Jesus estava te esperando aqui, Natália. Aleluias. Ele te abraça. Ele diz: eu tenho uma nova história para ti. Nosso pastor vai orar por essas almas aqui. Preste atenção. Após a oração, eu queria pedir os jovens da primeira fileira para ceder os lugares, para essas pessoas que estão aceitando Jesus sentar aí, para que o irmão Fábio, como equipe, pegue nome, endereço e telefone. Precisamos dar uma assistência para vocês. E já logo digo, amanhã nós temos um café especial com vocês aqui na igreja às 19 horas. Não perca, vamos esperar todos vocês. Nosso pastor estará orando por vocês agora. É a 16ª? Aleluia, é a 16ª? Oh, glórias! Olha a 16ª! Ora, maia, sé. Aleluias! Oh, Deus, sabe o que o Senhor está dizendo para você, Thales? Olha para mim aqui, que Deus vai usar a sua voz para um instrumento da glória dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia!
Ele está dizendo para você: eu quero usar a sua voz para a minha glória. Irmão, você está sentindo Jesus aqui? Oh glórias, nosso pastor estará orando, recebendo essas almas. Aleluia. Sem pressa, estenda suas mãos para cá, todos, e vamos pedir: Senhor Jesus, graças te dou por cada uma destas vidas, que o Senhor não desistiu de nenhuma delas. E agora, meu mestre, traga uma restauração completa. Traz, meu Senhor, a porção da tua graça, do seu poder. Perdoa-lhes os seus pecados, lava no sangue do Cordeiro. Enche de poder, meu Pai, enche da tua graça, Senhor. Escreva seus nomes no livro da vida, dá vitória em todo o tempo. Ajude-os em tudo, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, todos vocês que vieram à frente, olha para mim, diga assim: pastor Joanir, não, está fraco, pastor Joanir, a paz do Senhor. A paz do Senhor, minhas ovelhas. Amém. Acenda nessa bancada na frente ali. Aleluias. Por gentileza, assente na primeira bancada. Queria pedir todos que fizeram compromisso com Deus, não vá lá para trás. Assente na primeira bancada. Se tiver, quando encher, eu queria pedir os obreiros para colocar cadeiras aqui na frente. Aleluias. Ninguém vai lá para trás agora, por gentileza. Aleluia, sentem-se aqui nas primeiras cadeiras, precisamos pegar o seu nome. Oh, glórias. O diácono Ismael está dizendo assim: eu fiz aniversário ontem, e meu presente de aniversário é ver meus 2 filhos retornando para a presença de Deus. Aleluias, oh glórias, aleluias, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, aleluias. Estamos aqui à disposição. Nosso pastor presidente é este que orou por vocês, pastor Itemar, acabou de sair, é o pastor local desta igreja, tem um grupo de obreiros aqui para dar assistência para vocês. Vamos pegar o contato e conte conosco para o que precisarem, amém? Meus irmãos, você pode dar glória a Deus? Não dá vontade de acabar isso aqui, não. Amanhã não tem mais. Que maravilha, irmãos. Aleluias. O Senhor salvou aproximadamente 45 almas neste evento. Aleluias. Vale a pena todo o investimento para ver isto acontecer, irmãos. Glória a Jesus. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O mundo inteiro não compra uma alma. Imagina este tanto que retornou para Cristo. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu quero fazer rápidos agradecimentos aqui. Eu queria pedir a sua paciência só um pouquinho. Eu não posso concluir sem antes fazer alguns agradecimentos. É 5 minutinhos só. Eu queria pedir à equipe de cozinheiros para subir aqui. Nosso pastor estará orando por vocês. Irmão Juvelino, poderia chamá-las, por gentileza? Chama as cozinheiras, pode vir aqui à frente, por gentileza. Queria convidar aqui também a irmã Alessandra e a equipe de irmãs que ficaram na cantina. Alguém, por gentileza, chama as irmãs lá embaixo. A irmã Alessandra e a equipe de irmãs que ficaram na cantina. Essas cozinheiras deixaram de participar do congresso para estarem lá cozinhando. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Pode dar uma salva de palmas para elas? Aleluias. Enquanto nós estamos aqui desfrutando da bênção, elas estão na beira do fogão. E eu tenho uma novidade. Elas fizeram janta para todo mundo aqui essa noite. Hoje, janta para todo mundo. Então aguarda um minutinho aí que daqui a pouco tem janta para todo mundo. Cadê a irmã Alessandra com a equipe de irmãs da cantina? Por gentileza, chegam aqui. Trabalharam muito ali fora.
Irmã Fernanda, com a equipe de louvor, chegue aqui por gentileza. Eu vou citar o líder e a equipe, irmãos, porque não damos conta de falar o nome de todos. Irmão Douglinhas e a equipe de instrumentistas, chegue aqui na frente, por gentileza. Aleluia. O Douglinhas, irmãos, é pequenininho daquele jeito, mas pensa num camaradinha corajoso. Jesus vai arrumar até um casamento para ele depois desse congresso, de tanto que ele esforçou para ensaiar os meninos direitinho. Que Deus abençoe. Essa equipe aqui, trabalhou dia e noite para tocar, atrair a presença de Deus da melhor maneira possível. Irmã Maria de Oliveira, chega aqui na frente também. Irmã Maria de Oliveira tem nos ajudado muito. Meus irmãos, preste atenção. No fim das contas, você vai ver que todos participaram. Daqui a pouco eu vou pedir para todos ficarem de pé, porque nosso pastor vai orar impetrando uma bênção especial sobre a sua vida, pelo seu empenho e pela sua dedicação. Nós tivemos várias empresas da cidade, aproximadamente 50 empresas, que patrocinou o congresso, estão ali passando os patrocínios de cada empresário da cidade, que contribuiu com esta obra, e tivemos vários e diversos ofertantes, que até pediram para mim, olha, não fala meu nome, mas eu quero contribuir. Eu quero chamar aqui os líderes de jovens, de cada congregação aqui da sede, vem aqui à frente também. Cadê a liderança? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Cadê os líderes? Chega aqui, Fábio, Petrone, Café, Felipe, aleluia. No reino de Deus, irmãos, ninguém faz nada sozinho. Aprende uma coisa, no reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. Cada um desses irmãos aí, bravamente seguraram a ponta da corda, para que hoje nós pudéssemos estar vivendo isso que nós estamos vivendo aqui. Marcos e a equipe de cinegrafistas, que Deus abençoe vocês de uma forma toda especial. Breno, você está aí no som, não vou te chamar para vir aqui, porque você está no som. Se dá microfonia, aí fica difícil correr aí em cima. O Breno, pastor, ele já é nosso. O Breno veio de Valadares cuidar do som para nós. O sonoplasta que ia fazer o trabalho para nós não pôde. E passou alguns dias da festa, o Breno caiu de joelhos. Olha, eu quero fazer um compromisso mais sério com Deus. Oh, glórias! E caiu chorando aqui na frente, aqui diante do Senhor, e já está voltando para casa posicionado na bênção do Senhor. Oh, glórias, aleluias. O Elias Zelador, se tiver aí, por gentileza, chega aqui também. O serviço do Elias triplicou esses dias, e pensa num camarada valente a este Elias, meu Deus do céu. Irmão Gilson e a equipe, cadê o irmão Gilson e a equipe? Chega aqui por gentileza, cuidou do estacionamento, cuidou ali de tudo ali, lá embaixo, aqui em cima, os obreiros, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Vaguinho, vem aqui, irmão Vaguinho, glória a Deus. Cadê o Wagner? Está vendo esse uniforme bonito aqui? Aquele vídeo do congresso bacana, top, que saiu, cartaz, aquele camarada ali é o design da Umadecop, ó. Aleluia, que fez um trabalho com excelência. Tudo quanto é coisa que você está vendo passando na tela, tudo que é comunicação visual do evento, aquele rapaz ali cuidou para nós, fazendo um trabalho de excelência. Adevenilson, chega aqui por gentileza. O Adevenilson está batendo o carro. Vitória, Conselheiro Pena, Vitória, Conselheiro Pena, Vitória, Conselheiro Pena. Ele está aqui, está levando pregador, buscando pregador, levando cantor. Ó, o pastor Genival falou que está agradecido pelo irmão Adevenilson. Louvado seja Deus. Irmão Adevenilson está aqui, irmão Elias está ali, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão Jonas cuidou das redes sociais, chegue aqui. Não posso deixar de, neste momento, também agradecer ao nosso pastor presidente, porque nada disso seria possível, irmãos, sem a bênção do nosso pastor. E o nosso pastor pensa num camarada que investe nessa juventude, se chama Joanir de Moura, né? Ele não é só um pastor, né? Eu falo com ele que ele é um pastor. Mesclou pai e pastor. Nossos sinceros agradecimentos por todo o investimento. Ele é o maior investidor nesta obra. Nosso pastor local, ele precisou sair. Pastor Itemar Manzico, irmã Ione, cadê a irmã Ione? Precisou sair também para uma questão, né, de urgência, mas está sendo gravado. Receba os nossos sinceros agradecimentos. Como pastor local desta igreja, também não seria possível sem a contribuição dele, sem a aprovação,
sem ajuda, sem tudo que ele andou fazendo para que isso pudesse acontecer. Cadê a minha esposa? Cadê a minha esposa? Cadê minha esposa? Saiu, perdi de vista, não é possível. Vem aqui, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Sobe aqui em cima, você vai subir aqui em cima. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, glórias a Jesus. Aleluias, meus irmãos, aleluias. Estendendo aqui, eu sei que todos vocês ofertaram, todos vocês contribuíram. Eu disse aqui, repito, essa festa ficou por um pouco mais de 50 mil reais. E nada disso seria possível sem a contribuição de todos. E depois do que Deus fez aqui, não me fale que isso foi desperdício, pelo amor de Deus. Porque ainda parece alguém, meu Deus, mas gastar 50 mil numa festa? E eu disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E essas 45 que aceitaram Jesus? Dinheiro nenhum poderia pagar. Então eu quero agradecer a todos vocês, toda a igreja fica de pé, toda a igreja fica de pé. Quem vai levantar um clamor diante de Deus, com graça, é o nosso pastor presidente, juntamente com o Madecop, porque a festa é de vocês, mas Deus marcou este encontro com toda a igreja. Quero agradecer a cada jovem, cada contribuinte, cada pessoa que está investindo nessa obra. Nós estávamos aqui, pastor, orando todas as manhãs. Deus, levante recursos. Nós não temos recursos, nós temos fé, mas recursos nós não temos. Quando foi ontem, o empresário da cidade me mandou uma mensagem, falou, pastor Franz, Deus tocou no meu coração, preste atenção, que a partir de hoje eu vou dar R$1.000 por mês para ajudar na Madecop. E quando chegar no congresso do ano que vem, vocês vão ter 12 mil para a glória de Deus, que vai ser contribuição minha. Uma pessoa, irmãos. Uma pessoa. Então tem pessoas contribuindo. Deus está levantando pessoas para investir nesta juventude, em jovens que vão chegar aqui, vão fazer a diferença, em jovens que tomaram um posicionamento diante do Senhor. Eu quero agradecer também, irmãos, a minha esposa, porque Deus me deu uma adjuntora valente. Essa mulher aqui é valente, irmãos. Essa mulher é valente. Vocês não têm noção do quanto o diabo investiu para que isso aqui não acontecesse. E esta mulher aqui segurou o peso comigo. Tem mais de 30 dias que eu não posso levar a minha filha para tomar um sorvete, porque não me sobrou tempo para nada. E às vezes eu estava lá trabalhando no escritório, né, mexendo ali na correria, ela chegava com um cafezinho, com leite. Meu bem, eu trouxe para você, tome aqui. Aleluias. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu, e eu sempre falo que tudo aquilo que eu não tive, na minha formação de criança, adolescente, jovem, por não ter crescido em um lar evangélico, Deus trouxe por intermédio da vida desta mulher aqui, que recebeu uma educação cristã muito grande e veio para somar na minha vida. Vamos fazer 9 anos de casados agora, ano que vem é 10 anos de casado. E eu falei com ela, é me tolerar até a morte agora. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado por tudo. Te amo demais. Aleluias, aleluias. Glória a Jesus, aleluias. Louvado seja Deus. Eu não vou dar um beijo nela aqui, porque tem uns solteiros aí que não pode ver, tá bom? Então, irmãos, nosso pastor vai orar, agradecendo por todos aqui, por tudo, ministrando uma bênção especial. O pastor Janir falou que quer a Elisete aqui em cima também. Vem aqui, irmã Elisete. Vem aqui, irmã Elisete. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso pastor estará ministrando uma bênção especial. Aleluias. Vou repetir aqui. Temos cantina, temos janta para toda a igreja no 0800. Temos ternos lá embaixo, para quem quiser adquirir. Ainda tem algumas camisas, igual aquela bonita que o pastor Genival Bento está vestido ali, tá vendo? Ainda temos algumas, pode dar uma passadinha ali para adquirir, amém? Após o pastor orar, agradecendo aqui, ele vai orar pela igreja, nos despedir debaixo da bênção, o sacerdote da casa vai nos despedir debaixo da bênção. Após a bênção, todos os jovens reúnem aqui na frente, que o irmão Helder, após a bênção apostólica, vai cantar mais um hino, regendo essa turma aqui, e nós vamos dar a bênção apostólica, e como em todos os anos, após, vamos ter um louvor com muita alegria, para a glória de Deus. Pode pular na presença de Deus, pode levantar as mãos, e vai ser uma bênção. Olha ela aqui também, olha, que bênção do Senhor, muito linda a filha que Deus me deu, né?
Vai vir mais um por aí afora, não vai demorar não. Nosso pastor vai orar agora. Ô Jesus, meus amados irmãos, eu também quero agradecer a todos que direto ou indiretamente participaram, contribuíram, oraram, colocaram a fé em ação para que isso acontecesse. Eu louvo a Deus por tudo isso. Se você pode, levante comigo a sua mão direita ao céu e vamos agradecer a Deus. Pai Celestial, eu quero te suplicar uma bênção especial por cada integrante das equipes que aqui estão. Senhor, toma nos teus cuidados, meu Senhor, cada um daqueles que colocaram a sua mão, como quem coloca a mão no arado e não olha para trás. Jesus, dá vitória a toda a tua igreja, enche no seu poder e mantém-nos posicionados até o dia da sua vinda. Ó Deus, alegra, Senhor, o teu povo, alegra, Senhor, e faça-nos cair na graça nesta cidade, para conquistarmos esta cidade para ti. Quero abençoar os irmãos que estão distantes, nos assistindo, Senhor, ó, pelo seu poder, estenda-lhes as mãos, curando, dando vitória, dando alegria, no nome de Jesus te suplicamos, amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a eterna consolação do Espírito Santo seja convosco para sempre. Todos digam amém. Muito obrigado a todos, no nome de Jesus. Os jovens chegam aqui à frente. Os jovens chegam aqui à frente. Meus irmãos, mais uma informação importante. Do dia 16 ao dia 20.